Eu sou a Tayana Rodrigues, sou ginecologista com pós em ginecologia endócrina e infertilidade e hoje a gente vai conversar sobre o vírus da HPV e o exame preventivo do colo do útero. O exame preventivo do colo do útero, também chamado de Papa Nicolau, Papa ou citologia oncótica, nada mais é do que um exame que nós, mulheres, precisamos fazer para rastrear lesões no nosso colo do útero que podem evoluir para o câncer de colo. O principal causador de câncer de colo do útero em mulheres é o vírus HPV. 50 a 80% da população, incluindo homens e mulheres, podem ter contato com o vírus do HPV ao longo da vida. E o vírus do HPV, geralmente, ele tem uma baixa viremia e não gera processo inflamatório. Então é por isso que infecções por HPV não vão gerar nenhum tipo de sintoma. Não vai ter corrimento, não vai ter dor, não vai ter sangramento, a não ser que a pessoa já esteja com uma doença muito avançada. Então, o objetivo do exame preventivo é rastrear problemas antes deles se tornarem um câncer de colo. E qual a idade certa para a gente fazer o exame preventivo? A gente sabe que o vírus HPV, ele causa essas lesões e essas lesões têm um caráter lento de evolução e de progressão. Por isso, para uma lesão que tem potencial de se tornar um câncer evoluir até chegar a ser de fato um câncer, demora muito tempo, de meses até mesmo anos. Por isso que quando a gente faz um diagnóstico da lesão, que é precursora do câncer, a gente tem tempo hábil suficiente para tratar isso e a gente levar a cura e não gerar nenhum problema, nenhuma intercorrência para a mulher. E até os 25 anos de idade, como eu já falei, 50 a 80% da população vai ter contato com o vírus. E muitas vezes, nosso organismo, através dos seus mecanismos de defesa, vai conseguir combater e controlar esse vírus e ele não causar nenhuma lesão e nenhum problema no colo do útero. Só que pode ser que o HPV, sim, nessas pessoas com menos de 25 anos, cause alguma lesão no colo do útero. Mas são lesões de baixo grau, ou seja, são lesões que o seu corpo ainda vai ter mecanismo suficiente para combater, não deixar a lesão progredir e provavelmente essa lesão vai sumir e desaparecer sozinha. O que então que é essa lesão de baixo grau? Como é que a gente sabe que a gente tem uma lesão de baixo grau no colo do útero? Quando a gente colhe o preventivo, a gente vai ter vários termos lá na hora do exame. Um desses termos é a presença de células inflamatórias. O nosso corpo tem o nosso mecanismo de defesa. E o colo do útero, por estar muito exposto, ele precisa de muitas células inflamatórias. Em alguns resultados pode até estar escrito inflamação. O importante é entender que não há de fato uma inflamação no seu colo. Não é que o seu colo está inflamado. Ele simplesmente tem células que estão ali para defendê-lo de infecções. Então é normal ter esse resultado com células inflamatórias ou inflamação no colo do útero. É bom, inclusive, que isso esteja presente no seu exame. O que a gente vai focar mais no exame é a presença ou não de células pré-cancerosas. Então, se o exame está normal ou negativo para a malignidade, significa que ele não tem lesão nenhuma. Mas ele pode ter alterações que podem sugerir algum tipo de lesão. Por exemplo, presença de células alteradas com um significado indeterminado, ou presença de lesão de baixo grau, lesão de alto grau. E aí, depois que a gente tem um preventivo alterado, a gente vai então precisar recorrer a uma biópsia para checar se realmente aquela alteração existe ou se não, se foi uma alteração no preventivo por conta de alguma outra inflamação ou infecção. Mas voltando então à idade da coleta do preventivo. Até os 25 anos é normal ou não ter lesão nenhuma ou ter lesões de baixo grau, ou até de significado indeterminado. E essas lesões de baixo grau, nessa idade, elas têm uma grande chance delas regredirem e desaparecerem sozinhas pelo simples mecanismo fisiológico e de proteção do seu sistema imune. Então, se a gente faz diagnóstico de problemas nessa idade, então se a gente colhe preventivo nessa idade e vê uma alteração dessa, às vezes você vai ficar muito ansiosa, vai ficar muito nervosa e às vezes vai ter que se submeter a procedimentos que nem tinham indicações, porque aquela lesão provavelmente desapareceria sozinha. Então, o ponto de corte para a gente colher um exame preventivo é os 25 anos de idade.
Isso independente de quando você iniciou a sua atividade sexual, se você já teve filhos antes dos 25 anos ou não, porque a contaminação pelo vírus do HPV não tem nenhuma relação com esses fatores, e sim com fator idade. E isso não significa que a gente não precise ir no ginecologista antes dos 25. É lógico que no exame a gente vai examinar, avaliar e olhar para o colo do útero. Se por acaso ele tiver alguma coisa que nos gere preocupação ou dúvida, pode ser que o exame seja coletado. Mas, em geral, o recomendado é colher esse exame a partir dos 25. E aí, a gente vai colher o exame anualmente. Se você colhe 2 exames com intervalo de 1 ano e eles são normais, você pode até aguardar e coletar o exame com um espaço maior, a cada 3 anos. E ele deve ser coletado até os 65 anos de idade. A não ser que quando a pessoa estiver mais velha, ela troque de parceiro e continue com a sua atividade sexual ativa. Aí, nesses casos, a gente pode rever e pode ser que seja benéfico voltar a coletar o exame preventivo. E como é que a gente faz esse exame? A gente sabe, né, que o nosso colo do útero vai ficar lá no fundo da nossa vagina. Então, a gente vai precisar passar um aparelhinho aqui na entrada da vagina, abrir esse aparelho para a gente conseguir empurrar as paredes da vagina e visualizar o colo do útero. Para a gente fazer isso, a gente vai usar esse aparelho aqui, que é o espéculo ou bico de pato. É um aparelho muito temido por muitas mulheres, mas a colocação dele, em geral, não deve te dar dor. Pode sim gerar um desconforto, mas a gente pode usar de recursos como relaxar a musculatura da pelve, passar um óleo lubrificante para o exame ser menos incômodo. Então, a gente introduz o aparelho, abre para então a gente empurrar as paredes da vagina e conseguir ver o colo do útero lá no fundo para coletar o material. Essa coleta pode ser feita de 2 formas. No método tradicional, com essa lâmina a fresco, que a gente vai fixar depois as células usando álcool. E aí, a gente colhe então com essa espátula o material e depois com essa escovinha. Então, a gente introduz lá no colo do útero a escovinha, é bem na entrada do colo do útero, então mesmo se a mulher estiver grávida, não tem problema colher o exame preventivo, porque a gente não vai atingir o fundo do útero, a placenta ou o bebê. A gente introduz a escovinha só na entrada ali do colo do útero, a gente gira para poder coletar as células e depois a gente transfere essas células para a lâmina e, como eu disse, a gente fixa depois com o álcool, guarda no potinho e envia para o laboratório. Só que eles perceberam, ao longo do tempo, que quando a gente faz a coleta desse jeito, com essa lâmina, as células às vezes ficam uma em cima da outra e aí fica um pouco mais difícil do biomédico ou do médico patologista conseguir visualizar e entender a lâmina. Então foi criado um jeito mais moderno e mais eficaz da gente colher esse preventivo, que é o meio líquido. Então, em vez da gente jogar as células, em vez da gente colocar as células numa lâmina, a gente vai pegar também o mesmo material, uma espátula e uma escovinha, da mesma maneira, e depois que a gente colhe, a gente coloca no potinho, gira algumas vezes para as células soltarem e envia para o laboratório. Então, nesse método do meio líquido, fica melhor para o patologista avaliar as células e perceber se tem alguma alteração ou não. Uma outra coisa interessante em relação ao meio líquido é que com ele a gente consegue fazer um outro exame também de rastreio de infecção por HPV, que é o PCR de HPV. O PCR de HPV é um exame um pouco mais específico do que a citologia. Na citologia, a gente vai ter, como eu disse, a presença de células de alto grau, de baixo grau ou ausência de alterações. Com o PCR de HPV, a gente consegue rastrear diretamente se há presença do vírus naquela célula. E se existe o vírus, a gente consegue avaliar se é um vírus de baixo grau, ou seja, que não vai evoluir para um câncer de colo, vai causar só algumas lesões no colo do útero ou até uma verruga na região vaginal, ou se é um vírus de alto grau que tem chance de evoluir e se tornar no futuro um câncer de colo. Então, esse PCR de HPV é uma alternativa ao exame preventivo, tanto de meio líquido quanto o exame da lâmina. Qual que é a diferença, a outra vantagem em relação ao PCR? O PCR ele pode ser feito a partir dos 30 anos de idade e se por acaso
ele for normal, você pode deixar para repetir o exame só depois de 5 anos. Então, diferente do preventivo, que você tem que coletar todo ano, ou a cada 3 anos, se 2 exames forem normais em anos seguidos, o PCR pode ser coletado a cada 5 anos, caso ele não tenha nenhuma alteração. Mas, de novo, isso não significa que você vai ficar 5 anos sem visitar o seu ginecologista. É lógico que a gente vai examinar e a gente vai olhar outros fatores além da questão de prevenção contra o câncer de colo. E uma outra maneira da gente prevenir câncer de colo é com a vacina contra HPV. Os estudos mais recentes já mostraram que mesmo pessoas que já tiveram lesões, tanto de baixo quanto de alto grau, que se vacinar vai te proteger a ter um câncer de colo. Eu nunca tomei vacina, eu já tive uma lesão de alto grau. Posso me vacinar? Não só pode, como deve, porque isso vai ajudar a você não ter recidiva e nem evoluir no futuro para um câncer de colo. A vacina está disponível no SUS dos 9 aos 14 anos e pelo protocolo atual, meninas de 9 a 14 anos vão tomar apenas uma dose, meninas dos 14 aos 25 anos vão precisar de 2 doses e acima dos 25 anos a gente vai precisar de 3 doses. A gente tem 2 tipos de vacina. A que protege contra os 4 principais vírus que podem causar câncer de colo e uma um pouco mais ampla que protege contra 8 tipos de vírus. Essa que protege contra 8 ainda não está disponível no SUS, mas é seguro que se a menina toma sua dose com 9 anos, mesmo sendo aquela dose que só tem proteção contra 4 vírus, isso já vai impedir e protegê-la para não ter um câncer de colo lá na frente. E lembrar que essa prevenção com a vacina também é feita para os meninos. No caso dos meninos, também a partir dos 9 anos de idade. E homens podem tomar a vacina do HPV também. A gente tem estudo até os 26 anos de idade. Mas é só o homem conversar com o seu urologista, mesmo que ele for mais velho, para avaliar se ele ainda pode e deve ou não tomar a vacina. Em geral, o HPV nos homens pode causar um câncer de pênis, mas é uma coisa muito mais rara. Então é por isso que a nossa preocupação maior é com as mulheres. Mas se 50% a 80% da população vai ter contato com HPV, vacinar homens também é uma forma de proteger as mulheres. Então, se você quer entender mais sobre HPV, outros tipos de infecções, sobre mistérios e mitos sobre a saúde feminina e também sobre fertilidade, não deixe de me acompanhar lá no Instagram e de me seguir aqui no canal, porque toda quinta-feira a gente tem um vídeo novo. Então, te espero no próximo vídeo.